Nesta sexta-feira, nós vamos fazer a última sabatina com os candidatos ao governo do Estado. Hoje, a bancada do Jornal da Difusora entrevista o candidato Enilton Rodrigues, de 42 anos, ele que é formado em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília, onde atuou na política estudantil, ocupando a função de coordenador do Diretório Central dos Estudantes e conselheiro dos órgãos colegiados superiores da UNB. Natural de Arame, Rodrigues já concorreu ao cargo de vereador e de deputado estadual. Pedra Celestina, do PSOL, irá concorrer a vice-governadora. Vamos começar a sabatina com o candidato. Em primeiro lugar, candidato, obrigado por ter aceito o convite aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Eu queria começar exatamente por uma pergunta que já foi feita, ou pelo menos uma provocação que foi feita ao senhor em relação a transformar essa eleição para o governo do Estado, em nacionalizar, digamos assim, essa eleição ou entrar nessa polarização, digamos assim, da eleição nacional. O senhor entende que o eleitor, ele acaba fazendo isso mesmo, ou ele separa a eleição e o perfil dos candidatos no Estado com aquela decisão que ele vai tomar, por exemplo, para a presidência da República? Boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a você que está nos assistindo nessa série de sabatina muito importante para a democracia no nosso Estado e no Brasil. A gente acredita que o processo eleitoral é muito importante. No processo eleitoral você faz disputa de projeto, é disputa de poder. E a disputa de poder ela não está localizada em um município, um estado ou até no Brasil. Então você tem que ter ali uma perspectiva do que está acontecendo ao seu redor, né? Qual que é a conjuntura que está colocada hoje para o Brasil, por exemplo, para você se posicionar em relação a isso, porque o que acontece, por exemplo, lá em Brasília, as leis que são votadas pelos deputados, pelos senadores, que são executadas, a política que é executada pelo governo federal, ela tem relação direta com você. Então, a gente fazer uma disputa política como essa, uma disputa de poder como está colocada, e não se posicionar a nível nacional, por exemplo, a gente acredita que você está enrolando o povo. A verdade é que acho que é esse o termo, porque você não está dizendo de onde vai vir, como vai vir e qual que vai ser o posicionamento, por exemplo, em relação ao que vem acontecendo no último período. A gente acredita que a nível nacional é a eleição mais importante na recente democracia brasileira, de 89 até agora. É a eleição da democracia contra a barbárie. Então, por isso que a gente faz questão de nos posicionar e falar que a chapa Enilton governador é a única chapa 100% Lula, porque tem a firmeza e a clareza que o Brasil precisa voltar a sorrir, e a gente tem que sim fazer esse debate aqui também no Maranhão. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Kate, John, Adalberto, a todos que nos acompanham. Candidato, falar aqui de uma bandeira que é muito levantada não só pelo senhor, mas pelo pessoal também. Inclusive, a candidata da sua chapa vem de comunidades tradicionais, é uma quilombola, que é a Antônia Cariongo. E é uma bandeira que vocês levantam bastante. A gente sabe que é um tema bastante delicado, não só no Brasil, aqui no Maranhão principalmente. A gente vive com muitos conflitos agrários, falta de titulação, violência no campo. Eu queria saber qual o projeto do senhor, do pessoal, enfim, caso seja eleito governador do Estado, para tentar pelo menos minimizar essa problemática da violência no campo. E eu queria que o senhor falasse também da questão do agronegócio. A gente sabe que o agronegócio ele é fundamental para a economia de um Estado, do país. Como lidar com essa questão, tentar acabar com essa questão, pelo menos amenizar essa situação da violência no campo e trabalhar também essa questão do agronegócio? Ericeira, é importante colocar que primeiro que o governo tem que fazer é reconhecer, né, as comunidades quilombolas, né, as comunidades tradicionais como sujeito de direito, né? Infelizmente, historicamente, o Brasil deve muito, é uma dívida histórica que o Brasil tem, tanto com os quilombolas quanto com os indígenas. Né? Se perceber que a Lei Áurea é de 1888 e só 100 anos depois, em 1988, com a Constituição Cidadã, né, que foi fruto de luta, que foi fruto de mobilização, os quilombolas serem reconhecidos como sujeito de direito, né, isso é um escárnio, né, para a sociedade. Então, as políticas de governo sucessivo depois da Constituição, infelizmente não reconheceu, inclusive, o que estava na própria Constituição. Você ter hoje, por exemplo, quase 6 mil territórios, né, reconhecidos, né, do ponto de vista de ser quilombola, e ter apenas 200 certificado, registrado, com a tranquilidade jurídica, né, isso também é um absurdo. Né? Você ter de 88 até 95, né, apenas uma terra quilombola certificada e registrada, isso também é uma mostra de que esses setores que governaram o país nesse período todo não tiveram essa preocupação. Então, por isso que a questão nacional é muito importante nesse debate. A gente sabe que essa questão de titulação de terras quilombolas, né, a questão das terras indígenas,
tem muito a ver com a questão nacional. Por isso que a nossa senadora é uma liderança quilombola, né, Antônia Cariongo, número 500, que vai fazer esse debate e vai nos ajudar também nessa formulação. Um outro ponto importante da sua pergunta é a questão fundiária no nosso Estado. A gente sabe que o nosso Estado tem uma lei, né, a Lei de Terras do Maranhão, de 1969, do governo lá de 1966, vinculada ainda à Lei de Terras Nacional de 1850. Então, assim, ainda tem aquela ideia das 6 Marias no Maranhão, quando foi instituída essa Lei de Terras em 1969. Então, todos esses conflitos fundiários que existem hoje no Estado tem conexão direta com o que está na legislação, porque às vezes o governador se sente até meio que amarrado pela própria legislação. Agora a legislação a gente se muda, a legislação a gente constrói, né, no movimento, com as organizações. Tanto é que vai ser uma das nossas tarefas, por exemplo, rever essa Lei de Terras do Maranhão de 1969, em parceria com a Assembleia Legislativa, em parceria também com o Judiciário no Estado e, claro, o eleito governador, né, no dia 2 de outubro, a nossa bancada também de deputados estaduais, deputados federais serão eleitas. Então esse é um compromisso político, né, de toda a nossa federação Pessoal Rede, né, com essa pauta que é muito importante. Porque não adianta aqui a gente vir dizer, jogar propostas vazias, dizer que vai resolver esse problema imediatamente já. Porque a gente sabe que precisa dessa interlocução, precisa dialogar com os movimentos sociais, precisa dialogar com as organizações, né, que de fato têm envolvimento direto nessa questão. Agora, só para encerrar essa primeira pergunta, o governo terá isso como prioridade de resolução, inclusive desses conflitos agrários. Keiti Almeida. Boa tarde, candidato. Boa tarde aos meus colegas, Adalberto, você que acompanha a gente também aí do outro lado. Candidato, o senhor falou agora sobre... O senhor, inclusive, admitiu o governo não ter condições para resolver diversas situações de forma imediata. Mas o começo da sua fala foi exatamente falar sobre uma discussão ampliada que fosse levada, né, e tivesse a importância, você que está em casa, acompanhar uma discussão nacional. Agora, como falar para esse maranhense que, por exemplo, nos últimos anos tem apenas assistido, né, os problemas ficarem ainda mais intensificados no Estado, levando o Maranhão a patamares horrorosos, né? E que quem sente na pele é o cidadão, é o trabalhador, que não tem frente de trabalho, que sofre no campo, mulheres morrendo. Nossa, são muitas as questões sensíveis do Estado. Por exemplo, no seu plano de governo, o senhor fala sobre ampliar espaços para a educação, salas de aula, por exemplo, e diminuir, né, a quantidade de alunos nessa escola. Eu estou falando só de uma das situações do seu plano de governo. Para fazer isso, é preciso ter dinheiro, né, para ampliar. Se não tem como fazer de forma imediata, de onde o senhor vai buscar recursos para que isso possa acontecer e o cidadão que está em casa possa ver isso concretamente, né, no próximo ano, por exemplo? De fato, acho que inverter as prioridades. A gente fala desse plano mais geral, mais macro, né, porque a gente tem a perspectiva de, a curto, e médio e longo prazo, resolver os problemas estruturais do Maranhão. A gente sabe que o Maranhão teve um período aí histórico, né, de 100 anos, de duas oligarquias que dirigiram o Estado, e que em 2006, até as últimas eleições, né, esse ciclo foi rompido. Mas a gente viu que os grandes problemas do Estado continuam, né, a existir. Tanto é que os índices sociais, né, não se alteram. Então, por isso que a gente faz, né, a gente frisa muito essa questão de que é importante frisar essa questão do ponto de vista estrutural. Imediatamente falando de propostas concretas que a gente pode fazer, por exemplo, para resolver, né, acabei não entrando na questão lá da questão do agronegócio do Maranhão, mas o que a gente pode resolver essa questão de imediata? Eu acho, primeiro, estruturando as autarquias, né, as entidades públicas que são responsáveis por estar fazendo esse trabalho. O ITERMA, no último período, foi simplesmente sucateado, né? As secretarias que estão envolvidas diretamente com essa questão, por exemplo, agrária, com essa questão rural, ela não tem prioridade política do ponto de vista de orçamento, do ponto de vista de pessoal, do ponto de vista de valorização daquele servidor. O trabalhador da agricultura familiar, ele não tem um incentivo direto do ponto de vista do crédito, do ponto de vista da assistência técnica. Como imediata, concreta, que a gente vai fazer a partir de 1º de janeiro de 2023, a gente vai reestruturar e restabelecer a EMATE, por exemplo, a Empresa Maranhense de Assistência Técnica e Extensão Rural. A gente vai criar o Banco Popular do Estado,
com linhas específicas de crédito para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, na questão da aquisição de insumos, de máquinas, que a gente sabe que tentam fazer uma disputa do agronegócio, né, com a questão da agricultura familiar. Mas todo maranhense, todo brasileiro sabe que quem coloca comida na mesa do maranhense, na mesa do brasileiro, é a agricultura familiar. São as organizações, né, que constroem, né, a agricultura familiar. Só o que falta? Falta orçamento, falta vontade política. O orçamento do Estado é em torno de 30 bilhões. A gente tem como fazer muito com esse orçamento se inverter algumas prioridades. Por que será que a Secretaria de Cultura do Estado tem um dos menores orçamentos? Por que será que a Secretaria de Agricultura Familiar, que foi criada no último governo, não tem um orçamento à altura das suas responsabilidades? O Banco Popular do Estado também vai ter essa tarefa e vai ter isso como centro político, né? Vai ser um banco, né, um banco convencional, só que vai ser dirigido pelo Estado, né, com a perspectiva de ser um banco para impulsionar a economia, né, garantindo crédito, né, garantindo desburocratizar um pouco a questão do acesso ao crédito, que a gente sabe como é que é nos bancos oficiais. Então, acho que essa é uma proposta concreta que a gente pode implementar sim, Kate, já a partir de janeiro de 2023. Mas, candidato, como o seu olhar ele é voltado para um aspecto nacional, lembra muito, eu acho que o senhor pode fazer essa avaliação também, do por exemplo, o governador do Maranhão, que se ateu aí nos últimos anos a apenas discutir questões nacionais, esquecendo do dever de casa, né? E aí nós temos números muito mais ampliados, muito mais sensíveis com relação à realidade que nós vivemos e que esse cidadão precisa de respostas imediatas, né? A grande maioria das leis que a gente segue hoje, Kate, né, e você que está nos assistindo, são nacionais. Então, você tem que ter um debate também voltado ao nacional, como, por exemplo... Mas só se até a isso? Não só isso, não necessariamente, mas isso é muito importante. Por exemplo, na questão de geração de emprego. O que foi feito no último período com a questão das leis trabalhistas lá de Getúlio Vargas, né, com a reforma da CLT, ainda no governo golpista do Temer. Simplesmente desestruturou todo um processo de direitos que a classe trabalhadora tinha conquistado historicamente, na perspectiva, né, numa falsa promessa de criar novos empregos, e o que a gente viu foi a precarização geral. Então você tem que fazer esse debate a nível nacional, inclusive para tentar reverter isso. Uma das promessas, dos pontos que o pessoal colocou para o presidente Lula é exatamente isso, né, revogar a reforma trabalhista para que os trabalhadores que estão na ativa tenham os seus direitos, né, respeitados, e aqueles que vão chegar, né, no mercado de trabalho possa ter sim um futuro garantido com uma aposentadoria e os direitos. E as situações imediatas que precisam de resolução? E as questões imediatas que precisam de resolução, o Banco Popular do Estado podem resolver isso aí com esse incremento que vai ter, né, do ponto de vista do orçamento do Estado. Então, eu acho que esse debate é importante para você que está nos assistindo, que o Maranhão não se resume a uma bolha. O que está acontecendo na América Latina é importante sim para o processo do Maranhão, é importante sim para o Brasil. A Colômbia ter eleito o Petro lá como presidente, né, a primeira vez na história, isso é muito importante para o processo político. E a disputa política é a disputa pelo poder. E o poder vai ser executado a partir de um projeto. O projeto que está em execução no Brasil, que foi eleito em 2018, infelizmente foi eleito, né, com esse projeto de acabar com todos os direitos, e é isso que aconteceu. Isso foi uma disputa de poder. Tanto é que hoje, né, a perspectiva é que a maré vire também aqui no Brasil. E o Maranhão, a gente faz uma análise que o Maranhão, infelizmente, não corre esse risco, entendeu? Desse setor que está dirigindo a nível nacional tomar de conta do estado do Maranhão. Então, o setor desse campo mais popular, desse campo mais progressista, né, que está no governo do Maranhão desde 2006, que a nossa candidatura e o nosso partido faz essa avaliação, que a gente não coloca o sinal de igual de 2006 antes e 2006 depois, não existe uma igualdade nisso aí, mas só que é preciso avançar. E só avança se tiver propostas estruturantes. Não adianta a gente colocar a escola digna, tirar a escola de taipa, a escola de palha, colocar a escola digna e colocar só o prédio em si. Se você não valoriza o servidor da educação, se você não valoriza os professores, se você não contrata via concurso público, né, os professores, não adianta você fazer mais hospitais macros regionais se você continua com o sistema de gestão da saúde pública, né, no Maranhão vinculado a essa política nacional, por exemplo, né, que é uma crítica que a gente faz da política nacional, das organizações sociais tomarem de conta da gestão da saúde pública. Então, seu tempo agora, o senhor pode ver no relógio que está chegando ao final nesse primeiro bloco, mas o senhor vai ter mais 13 minutos no próximo bloco para até complementar essa pergunta, se quiser, e responder também a pergunta dos colegas. O Diogo Coutrin, por exemplo, não perguntou ainda, a gente vai para o próximo bloco. No final, o senhor tem 2 minutos para as considerações finais e a gente tenta no próximo bloco
rodar com mais perguntas para os colegas participarem aqui também dessa sabatina. A gente tem, então, mais temas sendo tratados também. 1h mais 41 minutos. A gente vai para o intervalo, volta já com a segunda parte da sabatina com os candidatos ao governo do Estado. Enilton Rodrigues é o entrevistado de hoje. A gente volta já. 1h mais 46 minutos, voltamos com a segunda parte do debate da sabatina com os candidatos ao governo do Estado do Maranhão. Hoje nós estamos encerrando esse ciclo aqui no Jornal da Difusora com o candidato Enilton Rodrigues, que agora tem mais 13 minutos. Nesses 13 minutos ele vai ter 2 minutos finais para suas considerações, mas agora vai responder a pergunta dos colegas. John Coutrin não perguntou no primeiro bloco. John Coutrin, boa tarde. Boa tarde, Adalberto, boa tarde ao candidato, boa tarde a todos. Eu acho muito interessante aqui, candidato, no seu plano de governo, que fala em estabelecer uma meta que é o zero desmatamento, não é isso? Eu coloco aqui como ponto principal, promover a regularização fundiária. A gente sabe hoje, né, que nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente em que há interesses de grandes poderosos aqui no Maranhão para o licenciamento, né, para, na verdade, a liberação de ações que acabam degradando, né, o meio ambiente, florestas, essas áreas todas. E eu queria saber como o senhor vai agir dessa forma para impedir, não é, por exemplo, promover a regulação fundiária, acabar com o desmatamento, acabar com essas questões de grilagem. A gente sabe que hoje temos um conflito no campo. E de que forma o senhor atuará nesse sentido? John, e quem não está nos assistindo, mais uma vez a questão nacional. A gente sabe que a questão do desmatamento zero, ela é uma meta. Inclusive, o presidente Lula, né, e sua equipe, nos 12 pontos principais do programa de governo do PSOL, que foram aceitos pela campanha do Lula, se comprometeu com essa pauta, né? Tem uma pauta ambiental que seja mais voltada para o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento com inclusão e o desenvolvimento, né, com desmatamento tendendo a zero. Só que a gente sabe, por exemplo, que em 2012, né, foi aprovado o Código Florestal, né, brasileiro. Inclusive eu, ainda estudante lá na Universidade de Brasília, né, foi uma das pautas, né, do movimento estudantil na época, inclusive um grande movimento nacional que mobilizou, né, a sociedade em termos dessas questões. Como, por exemplo, os nossos biomas hoje, por exemplo, o bioma cerrado, que o Maranhão, né, quase 65% do Maranhão é bioma cerrado. Né, é um dos grandes as joias cobiçadas do setor do agronegócio devastador. Eu acho que esse é o termo, o setor do agronegócio devastador. Como que você vai chegar ao desmatamento zero se você não tem essa conexão com a política nacional? Isso precisa de, por exemplo, você rever a lei do Código Florestal de 2012. Você precisa ter uma política de dizer para esse setor que estão expandindo. Acho que o Matopiba é importante ser colocado aqui, né, que é uma política de desenvolvimento, que é uma política de expansão da fronteira agrícola, exatamente nesses biomas que já estão praticamente destruídos. E, infelizmente, John Coutrin, a legislação permite, por exemplo, que o bioma do Cerrado seja preservado só 35%. Então, isso tem que ser uma lei nacional, tem que ser uma parceria com a nossa bancada federal, né, com o nosso Congresso Nacional e com a parceria, inclusive, com você, né, que está nos assistindo, eleitor, para que você possa eleger deputados federais comprometidos com essa pauta, para que a gente possa, sim, usar o que a gente tem hoje de saber, de ciência, de tecnologia, para que a gente possa, por exemplo, no agronegócio, aumentar os índices de produtividade. É possível isso. Hoje existe pesquisa, inclusive no Maranhão, a gente tem a UEMA, que é uma referência, por exemplo, na escola de agronomia, a gente tem a própria UFMA, né, lá no campus de Chapadinha, inclusive eu estou concluindo a minha segunda graduação em agronomia na UFMA, que existe esse estudo que dá para você produzir, aumentar os índices de produtividade no espaço que já tem desmatado. Ou seja, a política nossa de chegar ao desmatamento zero nessa perspectiva, usar a ciência, usar a tecnologia, usar a pesquisa e usar os profissionais que a gente já tem hoje qualificados para fazer essa produção, né, fazer esse desenvolvimento, mas com inclusão social e com distribuição de renda. Muito bem, candidato, eu ainda há pouco peguei o gancho ali no finalzinho da sua resposta com relação a algumas críticas que o senhor até começou a fazer aí a esse governo, né, que nós estamos há praticamente 8 anos, mas é curioso que o senhor chegou a subir nesse mesmo palanque, né, do ex-governador Flávio Dino, do atual governador Carlos Brandão, que está, né, nesse período aí, né, de mandato. Inclusive a própria Antônia Cariungo também tem uma bandeira semelhante à sua. Em que aspecto, né, e até em que momento que o senhor faz essa crítica, já que o senhor também fazia a composição nesse mesmo palanque?
Na verdade, Kate, o pessoal sempre foi oposição aos governos, inclusive desses governos mais progressistas, como o próprio governo Jackson Lago, né, o governo que veio seguinte, o governo o primeiro e o segundo governo do Flávio Dino, continuamos sendo oposição a esses governos, tanto é, né, que a gente manteve, né, a trajetória do pessoal do Maranhão de lançar as candidaturas próprias ao governo do Estado. Tivemos em 2006, tivemos em 2010, tivemos em 2014, tivemos em 2018 e agora em 2022, né, estou com a tarefa de representar o partido e a Federação Pessoal Rede nessa empreitada eleitoral de disputar o governo do Estado. O que acontece é que, como eu falei, o Maranhão ele vive hoje uma situação de estabilidade política desse campo. Só que esse campo não avançou, o campo que está colocado, a gente deixa bem claro, não avançou nas questões estruturantes do nosso Estado. Por isso que o pessoal tem a sua candidatura, vai ganhar o governo do Estado, que é para fazer esses enfrentamentos. A questão do Banco Popular é tão importante porque a gente sabe que tem as candidaturas que estão em primeiro e segundo lugar na disputa pelo governo do Estado, tem um rabo preso com o sistema financeiro. Mas então o senhor não subiria mais, então, no caso, porque o senhor não compactua mais com o que está acontecendo com o Estado, seria isso? Só para que a população possa entender também, né? Não, na verdade, a candidatura do PSOL nunca subiu em palanque nenhum, né? Na verdade, eu sou presidente de um partido, né, o PSOL, sou presidente da Federação Rede Pessoal no Estado, né, fui convidado em um momento lá atrás pelo presidente de um partido para fazer uma saudação e um congresso partidário, né, que é uma coisa tranquila, né, entre os partidos, né, do campo popular. Inclusive eu, né, fui um dos incentivadores lá atrás, né, conversei inclusive com o presidente do PDT, conversei com o presidente do PT, conversei com o presidente do PSB, conversei com o presidente do PCdoB, né, para que se fizesse uma grande frente aqui no Maranhão em torno de um projeto, né, que de fato fosse resolver os problemas estruturais do país. Só que a gente viu que teve um racha no próprio governo que se esfacelou em 3 grupos, né, fazendo parte do mesmo, né. Então acho que essa é a grande diferença, né, que a gente está colocando aqui e que o pessoal está com o programa e está com as posições corretas para resolver os grandes problemas do Maranhão. Candidato, dentro de uma conjuntura nacional, ainda pegando esse gancho da Kate, é claro que o pessoal ele tem esse apoio, claro, nacionalmente, na candidatura do ex-presidente Lula. Só que às vezes me corrija se eu estiver errado, que me parece que o pessoal, e não é só aqui no estado do Maranhão, em outros estados também, está mais preocupado com a eleição do ex-presidente Lula do que a própria eleição no estado do Maranhão. Claro que o pessoal apoia aí a candidatura do ex-presidente Lula, mas isso acontece de fato, o pessoal está mais preocupado com a candidatura do ex-presidente Lula do que a sua própria candidatura aqui no estado, por exemplo? Essa é uma preocupação de todo brasileiro. Eu acho que a grande preocupação de todo e qualquer brasileiro hoje é sair do mapa da fome. A grande preocupação de todo brasileiro hoje é ter os seus direitos restabelecidos. E a grande prioridade nacional hoje é eleger o Lula presidente. Essa eleição que está colocada aí é a eleição da democracia contra a barbárie. Então essa é a prioridade de todos os progressistas, de todos aqueles que fazem política e fazem luta nesse país. Então não é só uma prioridade do pessoal. O presidente, por exemplo, mais de direita que foi eleito, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, que é um presidente que vocês não apoiam aí o ex-presidente Lula. Se o presidente Jair Bolsonaro fosse reeleito e o seu eleito governador aqui do estado do Maranhão, como é que seria essa gestão do pessoal? Vamos ter uma relação republicana com o presidente da República. Agora a gente está no momento de disputa de poder. A gente tem uma posição clara que é o presidente Lula. Caso o presidente Lula não seja eleito no primeiro turno, a gente terá como fazer essa relação republicana. Agora, a relação republicana, ela precisa, por exemplo, a relação das bancadas federais. O que a gente vê hoje, por exemplo, desse tal do orçamento secreto que criaram aí, é que a bancada federal meio que isolou os governos dos estados para fazer política direta, tentando usurpar, inclusive, as competências do executivo, tanto do governo do estado como dos prefeitos municipais. Então, esse também é um debate que a gente vai precisar fazer, que vamos fazer com a sociedade maranhense, a sociedade brasileira, dessa necessidade. Então, a gente vai ganhar a eleição do governo do estado, né, com o seu voto, com o seu apoio, com sua torcida maranhense, para dizer que é possível sim fazer essa relação republicana, né, caso essa tragédia aconteça mais uma vez, né, do nosso campo político não ganhar, né, o governo federal, porque a gente acredita que sim, o estado tem um orçamento que dá para fazer muito pelo estado, mas a parceria também, né, com a questão do governo federal é importante e pode ter outras formas de fazer parceria, inclusive institucionais, né, que são repasse obrigatório, você tentar repartir esse bolo melhor da questão nacional da União, né, com que os estados possam receber mais. O governo do estado também fazer parceria com os 217 municípios do Maranhão, para que os municípios também recebam uma parcela maior, né, desse bolo que é o orçamento público. Então isso é muito importante nesse debate. A gente vai fazer sim, né, o nosso governo transparente, o nosso governo com participação popular no Maranhão, com o presidente Lula presidente. John Coutrin.
O senhor falou dessa questão do bolo, né? Dividir esse bolo. No seu programa de governo fala aqui de uma criação de um programa de renda básica, vai complementar esses programas já federais, né? Esses auxílios, tudo isso que tem sido feito pelo governo federal no sentido de transferir esses valores para as pessoas mais carentes. Eu queria entender de que forma aqui no Maranhão seria essa complementação. Vocês pensam quanto, acrescentar quanto, né? De que forma poderia aumentar esse valor? Exatamente. O governo federal inicialmente propôs R$200 para o auxílio emergencial, né? A nossa bancada, esse campo progressista, esse campo que pensa no povo, né, com a sua luta, com a sua articulação, conseguiu chegar a R$600. A nossa proposta de renda básica cidadã, inclusive estive conversando, né, inclusive com o pai, né, dessa proposta a nível nacional, o eterno senador Eduardo Suplicy, né? Conversei também com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigo, que implementou o Bora Belém na capital do Pará, uma cidade, né, e está colocando hoje aquelas pessoas que em vulnerabilidade social, John, que às vezes fica até fora dos programas oficiais, às vezes não tem documento, né, às vezes a prefeitura emperra e às vezes muitos desses ficam fora, né, dos programas que já existem. Então a nossa proposta de renda básica cidadã para o Maranhão, inclusive a nossa equipe econômica já fez alguns cálculos e viu que é possível colocar R$800, né, para essas famílias que não estão incluídas nesses programas nacionais, para que vivem em condição de vulnerabilidade social, para que ela possa ter o mínimo de dignidade. E o Banco Popular do Estado vai também ser um instrumento para que se execute essa política de renda básica cidadã no Maranhão de R$800. Candidato, nós agradecemos sua presença aqui no Sistema Difusora. O senhor vai ter agora aí cerca de 2 minutos para as suas considerações finais. Lembrando que hoje a gente está fechando aqui essa série de entrevistas com os candidatos. Apenas um candidato não esteve conosco aqui, que foi o candidato Carlos Brandão, para essa sabatina. O senhor tem aí um pouco mais de 2 minutos para suas considerações finais, como os demais candidatos tiveram. Dalberto, te agradecer a Kate aqui, o Glaucio, agradecer o John Coutrinho pela oportunidade, né, de estar podendo explanar aqui um pouco do nosso programa de governo para você, maranhense, que está nos assistindo, né, agradecer você também que está nos ouvindo. Estamos aí já na 3ª semana de campanha, acho que um momento muito importante que o Maranhão e que o Brasil vive hoje. Então, quero reforçar aqui o pedido de voto no 50, no Enilton Rodrigues, né, o pedido de voto na nossa senadora, liderança quilombola, Antônia Cariongo, 500, a nossa vice-governadora, importante colocar aqui, uma professora negra, pedagoga, né, aqui de Passo do Lumiar. Dizer que é um momento importante que sim, você jovem que está me assistindo agora, acompanhe as minhas redes sociais, né, acompanhe o nosso programa de governo, que é um programa de governo com mais de 30 páginas, pelos problemas que o Maranhão tem, né, e pela necessidade que tem da gente colocar isso para você. Então, é um momento importante, né, vamos aproveitar esse momento democrático para dizer que é possível sim. Eu sou daquele que eu gosto sempre de citar, né, o Brecht, que diz que nada é impossível de mudar, e é por isso que um jovem, filho de trabalhador rural, né, o primeiro, né, de toda a árvore genealógica a cursar uma universidade, a ter um curso superior, estou aqui demonstrando que é possível, né, chegar, né, onde a gente chegou hoje, né, e dizer que você pode eleger sim, porque o voto foi uma conquista. E aquele jargão, né, cada cabeça é um voto, não existe superestrutura. Os adversários às vezes têm mais estrutura, mas o voto quem tem é você. Então, reforço o pedido de voto aqui no Enilton 50, Enilton Rodrigues, governador, no dia 2 de outubro, para que a gente possa transformar o Maranhão de verdade, sair desses índices alarmantes que ele vive hoje. E, claro, temos que eleger o presidente Lula, 13 presidentes da República. Enilton 50, Lula 13. Muito obrigado aí pela oportunidade que o sistema, que o Grupo Difusora está proporcionando aos maranhenses e aos candidatos, né, de estarem poder apresentando suas propostas, seus programas de governo, nesse processo tão importante, né, que vai se encerrar esse primeiro ciclo no dia 2 de outubro com a eleição. Importante também a gente eleger as nossas bancadas, né? O pessoal está com uma bancada completa de deputado federal, mais de 31 deputados estaduais, então é importante o pessoal ter o primeiro deputado na Assembleia Legislativa aqui no Maranhão e também ter o nosso primeiro deputado federal. 50, governador. Obrigado, candidato. Mais uma vez, pela presença.